Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai rezar o Salmo 64. É um salmo que tem bastante a ver com o último salmo que eu rezei, que foi o 63, né? Porque o título dele é assim, após uma abundante colheita, né? E aí no Salmo 63 a gente falou bastante sobre nós colhermos o que nós plantamos, né? E com esse título, né, após uma abundante colheita, tem bastante a ver. É um dos meus salmos favoritos, o 64, então vamos lá. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos, vós que atendeis às preces. Todo homem acorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas falhas, vós os perdoais. Feliz aquele que vós escolheis, e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossas casas. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça. Ó Deus, nosso Salvador. Vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós, que com a vossa força sustentais montanhas, cingindo de vosso poder. Vós, que aplicais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, temem-vos os habitantes dos confins da terra. Saciai de alegria os extremos do Oriente e do Ocidente. Visitastes a terra e a regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizeste germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra, irrigastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira. Coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes, ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas, os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. Amém. Gente, o que esse salmo mais quer falar para nós, né? Ele fala bastante sobre realmente colheita, né? E é uma colheita muito abundante, só que no início ele não fala de colheita. Ele tá falando sobre Deus ter atendido a prece daquelas pessoas que estavam, né, clamando a Deus. Ele também fala que todo homem recorrerá para Deus por conta dos pecados, né? Porque Deus é o que perdoa as nossas falhas. Então ele fala assim no final do versículo 3 e 4. Todo homem acorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas, vós as perdoais. E aí ele vai falando sobre aquela pessoa que vai atrás de Deus. Só que qual que é a maior diferença, né, desse salmo com qualquer outro que diga sobre pessoas irem atrás do perdão e da misericórdia do Senhor? É que nesse salmo ele fala sobre pessoas que, um exemplo, vou dar justamente para ter conexão o exemplo da terra fértil. São terras, né, como se nós fôssemos terras que estão secas, áridas, terras que estão sem planta alguma, né? Terras que estão horríveis, nada frutíferas, vamos dizer assim. E aí, nós estamos dessa forma, né? As terras estão dessa forma por conta do pecado. O pecado, ele tira a nossa graça, ele tira a nossa fertilidade como terra, ele tira a nossa parte umedecida, né? Nos deixa seco, né? O pecado, ele tira a graça do nosso coração. E aí, ele fala que todo homem vai recorrer a Deus. Por quê? Porque uma hora ou outra na nossa vida, a gente vai recorrer a Deus, ou por curiosidade, ou por negação, ou por aceitação, ou por encontro com Deus. A gente não sabe, né? E aí, pensa nessas terras secas, acabadas, né? E aí Deus vai lá, vai nessas terras, perdoa os pecados. E Deus é como se fosse o cara que vai plantar, a pessoa que vai cuidar daquela terra, né? Deus, ele não necessariamente ele está
conosco nos nossos momentos para colocar regras na nossa vida, como devemos ser, para mostrar o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Mas Deus, ele sutilmente é aquela pessoa que cuida da nossa alma, que cuida da nossa espiritualidade, né? E tem até um livro evangélico, eu não lembro o escritor, mas fala assim, Jesus, o maior psicólogo, né? Inclusive eu tenho esse livro, é sensacional. E assim, por quê? Porque Deus, ele vai cuidar, então é como se ele fosse aquele cara que realiza o plantio, né? Então ele vai colher, ele vai falar, nossa, essa terra tá infértil, essa terra tá seca, eu vou perdoar os pecados, eu vou realizar alguma coisa aqui, eu vou trazer fertilidade de volta, eu vou trazer umidade de volta, eu vou trazer frutos novamente para essa terra, né? Então aí, quando nós recorremos a Deus, quando nós falamos, Deus vem, é como se as terras fossem falar assim, vem aqui Deus, cuida de mim. Que é o nosso momento de oração, quando a gente clama, quando a gente faz alguma coisa e pede para Deus no momento de oração, né? Quando você fala, Deus me ajuda, ou Deus obrigada, de qualquer forma agradecendo ou pedindo, você está tendo um contato com Deus. E ter esse contato com Deus, é aí que Deus tem a porta aberta para ir nessa terra que é o seu coração e transformar, né? Tem uma música que é muito especial para mim, que o título dela é Terra do Coração, né? Do Abner Santos. E é muito bonita, ela fala bastante disso, né? Sobre o encontro com Deus. Enfim, e aí o que acontece? Deus, ele fala assim no versículo 7, que é bem bacana. Vós, que com a vossa força sustentais montanhas cingindo de vosso poder. Ou seja, ele está falando que Deus é muito forte, que ele pode sustentar montanhas. Quem que pode sustentar montanha, gente? Então, assim, sustentar também no sentido de uma terra ruim que pode do nada virar uma montanha, sabe? Por conta da força de Deus ali, né? Por conta do agir de Deus. E aí, com isso, ele vai falando, né? No versículo 10, ele fala, visitastes a terra e a regastes. Ele fala, visitastes a terra e a regastes, cumulando-a de fertilidade. Ou seja, ele visitou aquela terra e ele foi lá e ele regou. Começou a colocar água, começou a colocar semente. E aí fala, cumulando-a de fertilidade. Ela começou a mudar, a virar uma terra fértil. Né? Quantas vezes a gente está cheio de podridão no nosso coração, né? Só coisas ruins, só coisas impuras, só coisas sujas, só coisas erradas, né? Coisas, um exemplo, maliciosas, né? Quantas vezes Deus não precisa ir lá, a gente precisa dar essa abertura para Deus ir lá, regar, colocar uma semente e fazer com que o nosso coração tenha frutos bons, tenham coisas frutíferas para os outros também, tenha uma fertilidade diferente. E aí ele continua aqui, né? De água encheu-se a divina fonte e fizestes germinar o trigo, ou seja, cresceu o trigo naquela terra. Né? Assim, pois, fertilizastes a terra virou fecunda, né? Fértil depois. E regastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira. Né? Esses termos aqui de plantação eu sinceramente não conheço e não sei explicar, mas no final dá pra gente entender, né? Amolecendo-as com a chuva, amoleceu a terra com a chuva, né? Umidificou, porque aquela terra seca dura, né? Aquele coração duro de pedra que não deixa nenhuma pessoa entrar, que não deixa um amor entrar. E aí Deus vai lá, umidifica, né? Amolece com as chuvas e abençoa a sementeira. Ele abençoa as sementes. Então, lá no final ele também termina, né, falando sobre cantos de alegria, júbilos, porque Deus realmente refez aquela terra. E hoje eu pergunto pra você, né, como que tá a terra do seu coração? Mas assim, eu acho que a gente precisa se voltar pra nós e refletir, talvez colocando a música, você reflita com esse vídeo também, como que tá a terra do seu coração? Você tá seco, já tá entrando até num deserto espiritual de tão longe de Deus que você tá. Você tá deixando a sua terra ficar seca, porque você não tá alimentando ela com oração. Ou você tá deixando a sua terra úmida o suficiente, só que não tá colocando sementes. Ou você tá com sementes, mas você tá dando frutos ruins, né?
O nosso coração dentro da fé, ele tem diversos tipos de modos de ser, assim como nossas emoções, assim como nossos afazeres, né? E hoje a gente precisa refletir como que tá o meu coração para Deus. Bom, gente, acho que é isso, né?